Antes de começarmos a nossa conversa, eu quero falar sobre um testemunho que aconteceu com o Isaac. O Isaac. Levanta a mão, Isaac. Levanta um pouquinho, vai. Você é jovem, você consegue levantar, cantar, erguer as mãos e dar glória a Deus. Isso. O Isaac. O Isaac foi mordido por um pitbull sábado passado. Aqui está um pitbull. Um Rottweiler. Então mudou aí a raça, hein, gente? É um Rottweiler. Que não deixa de ser um animal grande e forte, né? E bravo, agressivo. Na perna esquerda. E graças a Deus, somente 2 pontos foram levados na perna. Ficou um pouco roxo, certo? E ele acabou levando 2 pontos. Gente, glória a Deus, é um testemunho. Quantas pessoas não acabam aí, tendo dificuldades físicas ou até mesmo morrem por conta de cachorro? E aqui vale um alerta. Você que tem cachorro nesse porte, você tem que tomar cuidado com o seu cachorro. O jeito que você tem criado ele. O jeito que você tem criado ele, às vezes pode trazer dificuldade para uma outra pessoa aí por perto. E a mesma coisa na rua aí. Às vezes o pessoal deixa o cachorro na rua e o cachorro é bravo, fica correndo atrás de moto e tal. Traz dificuldade tanto para o cachorro quanto para o dono. E para a pessoa que está passando com o pedestre lá na rua. Tome cuidado, você que tem cachorro. Cuide, guarde dentro de casa. E aí está um exemplo da vida do Isaac. O Isaac foi liberto. Deus cuidou do Isaac. Olha só a importância de nós estarmos orando pelas nossas crianças. Todo domingo o pastor faz isso. É o cuidado pelas nossas crianças. Vamos aplaudir ao Senhor por esse testemunho? Glória a Deus. E tudo isso aconteceu, esse testemunho, ele aconteceu porque Deus, ele se faz presente na nossa vida. Ele se faz presente na nossa vida, irmão. E a mensagem que eu quero conversar com vocês, o título dela é exatamente esse. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Não importa a situação que você chegou, não importa qual é a situação, como que você veio até aqui, quais são os seus pensamentos antes de chegar aqui, mas o que eu quero que você entenda é que o Espírito de Deus vivo está aqui. Ele está aqui, e onde Ele está, Ele transforma, Ele muda, Ele gera coisas novas em nossa vida. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Amém? E nisso daí eu quero ler um texto com vocês. Lá em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3. A partir do verso 13. 13, deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui. Que de manhã nós lemos um pedaço dele. Por isso. 13. Vamos fazer a leitura? Antes vamos orar, né? Senhor Jesus, que o Senhor venha nos conduzir. Que o Senhor esteja presente aqui como todas as vezes, em nossas vidas. E que o Senhor venha ministrar aos nossos corações da forma simples, clara e objetiva. Amém? Amém. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplar o resplendor que se desvanecia. Vai andando aí. Vamos até o 18. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido esse véu. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles, daqueles que ainda estão no tempo da lei. E aí nós vamos conversar um pouco. Vamos lá. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor aonde está o Espírito do Senhor,
há liberdade. Tem outros textos que falam, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Volta lá no 13, Vitor. Então, antes de nós começarmos, o Espírito de Deus está aqui. Só que o Espírito de Deus, ele não estava no tempo da outra aliança. No tempo da lei, o Espírito ele se fazia presente no tabernáculo. Se fazia presente no lugar onde tinha os templos. E assim era a representação do homem com Deus. Não era todos que tinham contato com Deus. A via de comunicação que havia era assim, era do homem para o sacerdote e de Deus, do profeta para o homem. Era assim. A conversa que o homem tinha ali, com Deus, tinha que ter vamos colocar assim, um mensageiro. Alguém intermediando por ele. Tinha que ter alguém. E o tempo da lei era o próprio homem se justificando diante de Deus. Então o homem chegava diante de Deus e falava assim, Deus, então, falhei, pisei na bola, pequei. Aí Deus vinha, certo. Então se justifique. Fala aí, o que aconteceu? Então, Deus, você sabe, a carne é fraca, o espírito é fraco, o homem cai, o homem, você sabe, né? Dá as bobeiras. E Deus, e aí? Se justifique. O que mais tem para você me apresentar? Por que você caiu nisso daí? E o homem tinha que se justificar diante de Deus. E para realmente pagar o preço pelo pecado, tinha que ter um cordeiro, um animal. Para que esse animal viesse ser sacrificado e o sangue daquele animal purificar o pecado daquela pessoa. Essa era o tempo da aliança entre Deus e Abraão. E através da aliança que Deus ele tinha com Abraão, se estendeu aos homens. Hoje nós vivemos um outro momento. O momento da graça. Onde através da vida de Jesus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. E muito mais que isso, termos contato direto com Ele. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a Jesus sobre nossas vidas, é Ele que nos justifica de todo pecado. É Ele que está à frente. Se há algum pecado, Jesus limpa todos nós de pecado. Ou seja, chegamos diante de Deus, falando, Deus, pequei. Deus ele fala, mas peraí, parece que você está com sangue. Que sangue é esse? É o sangue de Jesus. Opa, está perdoado. Jesus justificou, está perdoado. Ou seja, não preciso mais me justificar. E eu, por conta da justificação do sangue de Jesus, eu tenho contato direto com Deus. E aonde eu estou, Deus ele se faz presente. Se eu estou na minha casa lá lavando a louça, Deus ele está ali. Se eu estou no meu quarto, Deus ele está ali. Se eu estou indo trabalhar de ônibus, Deus ele está comigo ali. Se eu estou lá no trabalho, fazendo o exercício do trabalho, e eu estou lá atendendo o cliente, Deus está ali. Se eu estou na escola estudando, estou com os meus amigos, Deus está ali também. Deus ele se faz presente em nós em todo o tempo. Mas são para aqueles que o receberam. Para aqueles que são justificados. Não precisa mais eu me justificar diante de Deus. O sangue dele já me justifica. Sou dele. Sou dele. E por conta de ser de Jesus, o véu foi rasgado. O véu que nos separava de Deus já não separa mais. Não é o que nós cantamos? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Por quê? A presença de Deus se faz presente nas nossas vidas. Amém? E aqui nós vamos continuar. Nós somos como Moisés. Por que não somos como Moisés? Porque o Moisés ele era o líder daquele povo.
E para Moisés ele manter a liderança, ele tinha que ter relacionamento com Deus. Mas como ele sempre se encontrava na presença de Deus, em um lugar específico, que era no monte, ele descia para cuidar daquele povo, e depois de uns dias, aquele brilho que tinha sobre a face dele, ia o quê? Se perdendo. Só que para ele manter a liderança, e para dizer que Deus era com ele, ele colocava um véu sobre a cabeça, para que ninguém visse que o resplendor, ele estava desaparecendo. Aí ele tinha que voltar no monte, e ali, junto com o Senhor. E aí o rosto brilhava novamente. Hoje, a luz de Jesus brilha em nossas vidas em todo tempo, porque Ele se faz presente em todo momento. Amém? Vamos para o próximo texto. Vamos lá. Vamos continuar. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, ali está falando das pessoas que não conhecem a Deus. Ainda tem a interpretação da velha aliança. Ou seja, peraí, eu não sou... eu preciso ir em tal lugar para ter a presença de Deus. Peraí. E cria dúvida, será que eu tenho a presença de Deus na minha vida? Será que realmente eu estou em Deus? Será que realmente eu tenho um Espírito sobre a minha vida? E a palavra está dizendo, aqueles que aceitaram a Cristo se converteram, o véu foi rasgado. O que separava-nos de Deus, não separa mais. E Ele se faz presente em todo tempo. Se faz presente em todo tempo. Estou falando aqui, tinham lugares para buscarem a Deus. E nós vamos falar aqui, ó Jesus que ele está falando em João 4, a partir do versículo 20. Olha só. Para quem não conhece essa história, Jesus ele está falando com uma mulher samaritana. E ali na conversa com ela, Jesus ele está mostrando sobre a presença dele, sobre a presença de Deus. Olha lá, nossos antepassados, a mulher falando com Jesus, adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, quem dizem ser o povo de Deus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque era a caminhada de todo judeu. Chegava o tempo das festas, eles subiam até Jerusalém, ao templo, e lá eles faziam sacrifícios, comemoravam, estavam em união, faziam alianças. E ali simbolizava a presença de Deus, onde tinha a Arca da Aliança. Ok? 21. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus ele está falando assim, em todo o tempo que você me buscar, ali farei presente. E não somente no momento onde você estiver orando ou estiver cantando, ler a Bíblia, mas em todo o tempo estarei junto com você, te aconselhando através do Espírito, te trazendo a direção, te trazendo qual é o caminho que você deve tomar, quais são as decisões que você deve tomar, porque eu estarei presente ali, o meu Espírito fará presença ali. Próximo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, ele colocou mais, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Ou seja, não há mais dificuldade para nós. Se você quiser abrir a sua boca agora, você pode adorar a Deus. Se você quiser começar a adorar Ele, falar aleluia, glória a Deus, Jesus seja exaltado, Ele se faz presente aqui. Amém? Não confunda o que eu estou dizendo sobre a liberdade de falar assim, então não precisa ir para a igreja. Vai se converter, né? Você precisa ir na igreja assim para buscar orientação.
É aqui que Deus ele também fortalece a sua aliança com ele. Porque tem gente que pega esse gancho para fazer o quê? Ah, então não preciso mais na igreja. Se eu buscar na minha casa, tá tudo certo. Pergunta para a pessoa do seu lado aí. É demônio? Só pode. Não venha trocar as bolas. Não venha usar a interpretação de Deus para querer fazer a sua. Deus ele tem um padrão. Ele não rebaixa o padrão dele. Amém? Ok. Vamos voltar lá no texto. Lá em 2 Coríntios, por gentileza. Não lembra qual que é o texto mais? Pelo amor de Deus. É 2 Coríntios 3, a partir do 15. Nós estamos lá. Lá é o nosso cerne. Isso. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. E o duro que às vezes o véu encobre o nosso coração também, né? E nós vamos chegar ali já. Continua. No entanto, quando alguém converte ao Senhor, o véu é retirado. Então é Jesus. É Jesus que é o nome que está acima de todo nome, que nos dá a condição de ter a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Aonde nós estivermos, o nome de Jesus dá a autoridade da presença de Deus estar com nós. Vamos ler um texto? Atos 1, versículo 8. Opa, perdão. Atos 4, 12. Desculpa. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus, ele é o nome poderoso. Ele é o maior nome de todos os nomes. É nele que nós temos confiança. É neles que temos salvação. Vocês lembram? Vocês assistiam o SBT à tarde? Até parece que não assistia. Quando passava o Chapolin. Quem assistiu o Chapolin? Todo mundo. Mas o Chapolin era um cara atrapalhado, né? Era aquele herói que você falava, nossa, será aquele herói mesmo? Até os personagens falavam, mas você era o herói mesmo? Mas era uma frase que sempre assim, ó, tinha alguém em apuros. Aí a pessoa falava uma frase famosa. Qual que era a frase? E agora? Quem poderá nos defender? Aí ele aparecia todo desengonçado, né? Eu! Aí a pessoa já ficava assim, Chapolin Colorado! E você via que era o lábio mexicano, né? O espanhol. Aí você, Chapolin. Tipo, era muito engraçado. Eu acho engraçado até hoje. É muito engraçado. Mas quando a pessoa estava em apuros e precisava ser o quê? Salva! Ela chamava o herói. E o nosso herói, ele tem um nome. Qual que é o nome do nosso herói? É Jesus. Jesus é o nosso herói. É Ele que nos libertou. É Ele que nos salvou. E é Ele que cuida de nós todos os dias. A presença de Deus, a arca da aliança, só está sobre a nossa vida por conta desse nome. E esse nome se chama Jesus. Amém? Vamos aplaudir? Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Só que a Bíblia também conta a história do povo estar no deserto. Lembra lá? 10 mandamentos? Ou livro de Êxodo até Deuteronômio? Lembra lá? E havia algo que conduzia aquele povo. O que Deus ele colocou para conduzir aquele povo? De dia era algo. O que era de dia? A nuvem. A nuvem orientava o povo. E de noite, a coluna de fogo. E dava direção. Então, Deus ele dava direção. Povo, marche. Marchava. Povo, pare. O povo parava. E nós vamos ler isso daqui. Lá em Números
9, a partir do 15 até o 23, viu, Vitor? Já cantei a bola para você. Olha lá. O dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. E aí ele vai contando a história. Vamos lá. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria. E de noite, tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava, em cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. Povo, está na hora de colocar a michula nas costas, desarmar as barracas e vamos embora. A nuvem começava a andar e o povo andando junto com a nuvem. Isso, calma, segura o dedo aí. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Povo, Deus está falando agora com a gente. Vamos tirar as mochilas das costas, vamos armar nossas tendas, vamos armar de novo aqui o tabernáculo, o lugar onde Deus ele vai falar com a gente. E é assim que acontecia. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Eles se moviam quando a nuvem parava. O que eles faziam? Paravam também. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Próximo. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Próximo. Vai indo até o 23. Outra vez, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Pode ir até aí. Beleza? E olha só. A nuvem sobre a cabeça de um crente. Vou falar agora especificamente para você, ok? A minha conversa, não estou falando de uma visão que Deus deu para o pastor. Porque, aliás, a visão que ele tem dado para o pastor é uma visão forte e correta. Você vê os ensinamentos do nosso pastor, aquilo que ele tem nos orientado, não tem como você ver que a orientação não é de Deus. É sim. Se você for olhar na palavra, é a orientação de Deus sim. E às vezes nós falhamos na orientação. Mas eu quero conversar com você especificamente sobre você. Ok? Deus ele tem uma nuvem. Ok? Tem uma nuvem. Aonde você está nessa nuvem? E aí eu vou perguntar o porquê. Vou explicar o porquê para você. Coloca as imagens lá para mim, por gentileza. Nós vamos conversar um pouco. Como que não tem, Lucas? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos mudar aqui o nosso contexto. O pessoal apagou as imagens que eu tinha lá para eles. Mas eu ia colocar algumas pesquisas que nós íamos ler juntos. Certo? Algumas informações. Que eu busquei, fui estudar, fui atrás. Mas a primeira notícia falava assim, ó, que sobre o crescimento da igreja no Brasil. Que foi um crescimento assim, ó, muito voraz, foi muito assim, ó, acima da média. Foi um crescimento acima da média. E esse crescimento foi assim, ó, aquilo que demorou 500 anos para acontecer na Europa, acontecer em 50 anos no Brasil. Foi assim, um crescimento fantástico. O evangelho, de fato, chegou em 1900 no Brasil. Mas começou a crescer assim, ó, num pico maior, a partir da década de 60. E desde lá foi crescendo e cresceu muito.
Aquilo que demorou 500 anos na Europa, aconteceu 50 anos no Brasil. Ok? Só que esse crescimento ele tem desacelerado. Tem desacelerado. E a pergunta é, por que tem desacelerado? O que nós temos feito para que o crescimento tenha desacelerado? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A outra situação que eu ia mostrar é que mostra que cerca de 25 milhões de pessoas são desigrejadas no Brasil. Ou seja, faziam parte de uma congregação, mas no meio de uma situação se tornaram desigrejadas. Pessoas que não quiseram mais fazer parte do corpo. Por quê? Ah, chegou, olha lá. Ô, Lucas, pelo amor de Deus, hein? Vamos na primeira lá. Tem os números aí ainda? Ok. Olha lá, sobre o crescimento. Apresentaram o crescimento vertiginoso, ou seja, aqui ó, segundo o pesquisador, a Europa demorou 500 anos para realizar uma transição religiosa, o que aconteceu em 50 décadas no Brasil, 50 anos. Próximo. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, desacelerou. Aquele ritmo, aquela projeção que tinha para 2030 não é mais aquilo que vai acontecer. Porque nós desaceleramos o nosso ritmo. Próximo. Por que milhões de evangélicos estão abandonando as igrejas? Desigrejados. Pessoas que não querem mais ter contato com a igreja. Por que tem acontecido isso? Próximo. Isso daí são pesquisas entre 2022 a 2025, tá? Jovens representam a maior fatia dos evangélicos desigrejados do Brasil. Homens registram 10% dessa cota e mulheres 5%. Olha só. Olha a outra notícia que eles apresentavam. Isso daqui são as notícias que o mundo tem apresentado sobre os cristãos, tá? Próximo. Próxima imagem. Me traumatizou, um jovem relatando. Por que a igreja traumatizou um jovem? O que será que aconteceu? Os jovens desigrejados que vivem a fé fora dos templos. Próximo. Olha uma realidade no nosso Brasil. O nosso Brasil cresceu em 50 anos aquilo que demorou 500 na Europa. Mas mesmo assim, pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Próximo. Número de casamentos recua 3% e divórcios aumentam 4% no Brasil, diz IBGE. Os dados referem ao ano de 2023 e mostram queda nos registros de casamento. Onde nós estamos? Próximo. E aqui é o que fala a matéria. A pesquisa mostra que o número de casamentos que foi registrado foi de 940,8 mil, representando um recuo. Então as pessoas não querem mais casar. As pessoas não querem mais ter a bênção de Deus. Mas, ao contrário, contabilizaram cerca de 440 mil divórcios. 4,9% maior que 2022. E o que eu quero dizer é, no meio de tudo isso, nós que temos a presença do Senhor, o que estamos fazendo? A presença não está em todo lugar onde nós estivermos? Quando você estiver lá no seu trabalho, a presença do Senhor não vai estar lá para você aconselhar uma pessoa? Se você estiver na escola,
A presença do Senhor não vai estar lá junto com você para que você venha abençoar o seu amigo? A pergunta que eu tenho para você, não estou falando da igreja do Evangelho Quadrangular de São Jorge, estou falando para você como cristão. O que aconteceu para chegar nisso? O que você está fazendo? Se a presença do Senhor está sobre você. E se o nome de Jesus tem todo o poder, está sobre a sua vida também. A nuvem. Vamos lembrar da nuvem? Por muitas vezes, nós estamos fazendo. Estou falando pessoal, não estamos fazendo, estou falando aqui do templo, da igreja do Evangelho Quadrangular. Estou falando pessoalmente com você. Às vezes você está fazendo, e achando que Deus está num negócio com você. Mas você tem acelerado e você está saindo da nuvem. E Deus está falando, volte para a nuvem, volte debaixo da nuvem. E você acha, não, está ruim, então é porque eu tenho que acelerar mais um pouco. E sai debaixo da presença, da orientação de Deus, daquilo que Deus tem projetado para você. Ou até mesmo, você tem parado, tomado um sol, colocado aquele óculos e fala, nossa, que sol, não tem nuvem nenhuma aqui. E Deus está falando, meu filho, a nuvem já está indo embora. Nossa, mas está um sol. E Deus está falando, meu filho, está na hora de andar. Deus vai trazer a orientação para nossas vidas. E às vezes nós como igreja, estamos seguindo as nossas próprias orientações. E deixando de lado a glória soberana do Senhor e a graça dele, para viver os nossos desejos, as nossas lutas, os nossos sonhos, e deixando de cumprir aquilo que Deus quer fazer, alinhar o sonho dele com o sonho seu. E a Bíblia fala que quando nós alinhamos o nosso sonho com o sonho de Deus, aquilo que não chegou, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem projetado. Mas nós não estamos querendo viver aquilo que Deus quer. Nós queremos fazer como crianças birrentas aquilo que a gente quer. Correndo mais que a nuvem. Ou ficando parado, deixando a nuvem andar. É uma reflexão. Mas Deus nos chama para reconciliar com Ele. Isaías 1, versículo 18. Venham. Nós estamos fazendo isso daí hoje junto, né? Deus está falando com a gente aqui, ó. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã, ou seja, brancos. 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E por que a gente ainda continua fazendo aquilo que a gente quer? Se vocês obedecerem, comerão o melhor dessa terra. É o que Deus tem. Escolha estar debaixo da nuvem. Escolha estar debaixo da orientação de Deus. Você pode estar se cansando querendo fazer aquilo que você quer e achando que você tem que fazer mais e se cansando ainda mais. E Jesus não está falando para você prosseguir. Jesus está pedindo para você retornar. Jesus não está dizendo para você ficar parado. Jesus está falando, meu filho, retorna para debaixo da nuvem, debaixo da orientação, debaixo da minha presença. É a minha presença que te fortalece, é a minha presença que te traz alegria e é a minha presença que te dá a direção. Amém? E aí eu tenho 3 situações para finalizar, para conversar com vocês. 3 coisas. 2 eu vou falar agora. E a outra a gente vai conversar um pouco mais no final. Beleza? A primeira
Deixa eu colocar aqui. O que Deus quer nos ajustar? Primeira coisa, as nossas convicções. Sabe aquela convicção? Lembra? Não, eu estou certo. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que correr mais. Não, eu não posso parar, eu não posso parar. E Deus está falando, meu filho, dá um tempo. Para. Lembra uma frase da Rose, que a gente estava conversando há muito tempo? Lembra? A pausa também é música. Pausa também é música. Não é só... A pausa, ela também faz parte da música. Convicções. Precisamos melhorar nossas convicções. E nós vamos ler aqui, Isaías 60, do 1 ao 3. Isaías 60, do 1 ao 3. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Próximo. Olhe, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e a glória dele se vê sobre você. As nações andarão na sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. É isso que Deus ele quer para você. Quando você melhora as suas convicções e se ajusta diante da presença dele, ele faz de você uma luz aonde você for. Você resplandecerá. Resplandecerá. Esteja disposto a melhorar suas convicções. O próximo ponto, as nossas intenções. Qual tem sido as suas intenções? Por que você tem feito o que você faz hoje? Melhora suas intenções. Deus ele quer aperfeiçoar suas intenções. Aí eu te falo por quê. Isaías 61, do 1 ao 5. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da sua vingança, o dia que ele voltará, do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Melhorar nossas intenções. Nós estamos pensando tanto no nosso eu, que até canções sobre eu nós estamos cantando. Nós estamos preferindo muito mais cantar sobre as nossas experiências com Deus do que do próprio Deus. É uma reflexão que a gente tem que trazer para nós. Nós estamos cantando sobre eu, mas nós estamos esquecendo de falar sobre aquele que é. Quão lindos são as canções antigas. As canções que falam sobre o nome de Jesus. É poderoso, é sobre todos. Que Deus é maior. Não há Deus maior. Criou os céus, criou a terra, criou os sols, as estrelas. Estamos esquecendo daquilo que Deus ele é. E nós estamos querendo contar, não estou falando que é errado nós contarmos sobre a nossa experiência, mas estamos contando mais sobre experiências do que aquilo que Deus ele é. Ou seja, dentro dessa situação, as coisas estão se perdendo porque em nosso coração nós estamos colocando muito mais o nosso eu do que Jesus como centro. Aqui é Deus falando. Amém? Próximo. E dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Vamos até aí, beleza? E o outro é Isaías 58, do 7 ao 11. Rapidinho. Isso.
Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado e vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Deus ele falando. Próximo texto. Então, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ou seja, Deus ele falando, a partir do momento que você coloca as suas intenções sobre outras pessoas, eu protejo a sua retaguarda. É eu que estarei na sua retaguarda. É eu que estarei atrás de você protegendo. Você estará andando, fazendo as minhas promessas, as minhas intenções, e eu estarei por trás, ajudando você. Opa, peraí. Opa, vamos lá. Próximo. Então vocês clamarão ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. E você, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Eita! Eita Jesus! Forte. Vamos lá. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, renúncia própria. Você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. E o último versículo aqui, para fechar esse ponto: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos em uma terra ressequida, ou seja, seca, pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltarão. Eu lembro que eu estava lá na minha lua de mel, que agora eu sou casado, né? Glória a Deus por isso, irmão. Demorou, mas chegou. Chamava de velho, um monte de coisa, enfim. Nós estávamos lá na nossa lua de mel, nós fizemos a nossa lua de mel lá em Águas de Lindóia. Estávamos lá, Lagoa de Lindóia. E nós viajamos vários lugares ali, passeamos, foi muito bacana. E sempre quando a gente cruzava de Lindóia para Águas de Lindóia, que são duas cidades, Lindóia e Águas de Lindóia, nós líamos uma placa. E nessa placa estava dizendo assim, ó: cuidem dos mananciais. Lembra, Sá? E aí, toda vez que a gente via isso, vinha aquela música lá: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Pode subir, Celcinho, com o pessoal. Nós não vamos cantar essa canção, tá? Nós vamos cantar outra canção. E aí, Deus ele foi falando comigo exatamente isso daí. De nós sermos luz na vida de quem tem a vida totalmente seca. Água que flui mananciais. Sobre sua vida não está falando de mim, mas está falando sobre profetizar sobre uma outra vida que precisa de Jesus. Sobre sua vida vou profetizar. Quantos têm orado para que nenhuma maldição chegue na casa do irmão? Hoje foi eu e o Gabriel lá no hospital, lá no regional, visitar um rapaz que está na UTI. Conversei com ele, orei sobre a vida dele e derramei um manancial sobre a vida dele, cujas águas não faltam e nunca secarão. Deus ele tem chamado você para o concerto, para que você venha viver a presença de Jesus. E Deus, aonde que ele está? Ele não está em Jerusalém e nem nos montes. O Espírito de Deus está. Vamos nos colocar em pé? Aleluia. Nós vamos cantar duas canções
Essas canções são antigas, gente. Nem sei se vocês conhecem. Alguns vão conhecer, mas é lembrar que nós somos um povo que anda debaixo da nuvem. E para terminar e encerrar essa palavra. Amém? A primeira é aquela música do Asaf Borba lá atrás. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos do começo, digno de glória, digno de glória, levante suas mãos e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Declarem, não há outro igual a ti. De novo, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A segunda canção é O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. No começo, o Espírito, declare, o Espírito de Deus está aqui curando, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados. Os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mas isso acontece porque nós estamos debaixo da nuvem, debaixo da nuvem. E essa parte ela vai ser declarada exatamente sobre a nuvem. Pai, eu quero contemplar o que? Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não apenas no átrio e no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Aplauda Jesus, porque a presença dele está aqui, e é isso que nos traz alegria. Aleluia, aleluia. O último ponto era que não se esqueça da sua identidade. A sua identidade é essa: colocar Jesus como centro e chamar Ele para que Ele seja digno de glória, digno de louvor, e o nome acima de todo nome. Amém? Amém. Vocês permitem eu ler o Salmo 148? E assim nós damos a bênção apostólica? Salmo 148, do versículo 1 ao 5. Aleluia! Louvemos ao Senhor desde os céus, louvemos-no nas alturas. Louvemos-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos. Louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cirizantes. Louvem-no o mais alto dos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Agora o 11 ao 14. Reis da terra e todas as nações, governantes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Então isso é para quem? Para todos. Louvem todo o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. Não há outro nome que seja exaltado. Não tem outro nome que tem que estar no centro. É Ele.
Sua majestade está acima de toda a terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo, um nome louvável, a todos os que são fiéis, aos israelitas, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá então, visitantes. Quem que é a Tatiane? Tatiane, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Próximo domingo o nosso pastor está aqui. Venha conhecer ele, que ele é muito mais legal que eu. Pode ter certeza. E muito mais inteligente. Ele é top. Certo? Tem alguém que está visitando nós pela primeira vez ou a segunda vez e não deu nome? Não? Então vamos aplaudir o Senhor pela vida da Tatiane. Temos aniversariantes? Você que está acompanhando nós pela mídia, que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Temos